Questão aplicada pela banca Vunesp, em que é cobrado do candidato conhecimento em relação às conjunções. Quando falamos em conjunção, o próprio nome aí já nos dá uma referência. Junção é um termo ali que vai juntar duas orações, trazendo a elas ali um sentido. Por isso é importante que vocês já tenham aí uma listinha para se familiarizar com as conjunções, tanto as coordenadas como as subordinadas adverbiais, porque muitas vezes as conjunções elas podem ser escritas da mesma maneira, mas dependendo do contexto, pode ter ali um significado diferente. Então a conjunção, ela trabalha bem esse sentido semântico da palavra. Vamos identificar aqui o que se pede na questão. Primeiro, vamos analisar aqui a figura. Temos aqui a jogadora de futebol Marta, que ela fala o seguinte: perdemos para as mulheres da França. E verificamos aqui 3 mulheres que elas estão falando ali juntas. Como que eu sei que elas estão falando juntas? Pelo recurso aqui do balãozinho, em que está apontado para cada uma delas e elas falam: mas ganharam para as mulheres do Brasil, Marta. Então essas 3 mulheres, elas não estão verificando a situação do Brasil ali como uma derrota, mas elas estão enaltecendo o time de futebol feminino pelo fato de terem representado o Brasil tão bem no futebol. Enquanto a Marta ali, ela está entristecida por conta de terem perdido para o time que é a França, as outras mulheres estão vendo pela representatividade do significado que as jogadoras tiveram para o Brasil. Então, a situação aqui em relação ao comportamento da Marta para a reação das mulheres são ideias opostas, ideias contrárias. Agora, depois de entendermos aí esse contexto, se pergunta, na fala das mulheres, dessas 3, a conjunção mas expressa o sentido de. Sabemos aí que o mas, ele é uma conjunção adversativa, que mostra uma ideia oposta. Mas, dependendo de determinados contextos, o mas ele pode aí entrar em uma outra contextualização, pode entrar aí em um outro tipo de significado. Mas aqui, a banca Vunesp foi justamente para o mas, totalmente ali representado como uma conjunção adversativa, que mostra ali uma ideia de oposição. Tanto que eu tenho aqui perdemos e no outro ganharam. Perder é o contrário de ganhar. E esse mas pode ser substituído por porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Mas vamos comentar cada uma das questões. Na fala das mulheres, a conjunção mas expressa o sentido de. Letra A, comparação e pode ser substituída por como. Aqui nós não temos uma comparação. As 3 mulheres, elas não estão comparando o Brasil, por exemplo, com o time da França, de forma alguma. E para que eu tenha uma comparação, é necessário que eu tenha 2 ou mais elementos para que uma comparação possa aí ser estabelecida. Sendo assim, letra A está incorreta, e muito cuidado com a conjunção como. Se eu falo assim, ela é tão esperta como a irmã, aí o como, ele estabelece uma comparação. Mas se eu falo, como eram férias, todos foram viajar, não tem comparação. Esse como já assume aí o sentido do porquê. Então, por isso que eu menciono do sentido semântico. Como eram férias, todos foram viajar. Porque eram férias, todos foram viajar. O como aí já assume o papel de causa. Ele pode também ter o sentido de conformidade. Por exemplo, tomarei o remédio como o médico orientar, conforme as orientações do médico. Então, cuidado com as conjunções. Letra B, conclusão, e pode ser substituída por então. Perdemos para as mulheres da França, então ganharam para as mulheres do Brasil, Marta? Não, aqui eu não tenho um sentido conclusivo. Um sentido conclusivo é algo que já se espera. Por exemplo, ele foi bem em todas as provas, portanto, entrará de férias. Já é algo que se espera, uma conclusão de algo que já é esperado por conta de algo que aconteceu anteriormente. Aqui, esse mas não é considerado conclusão.
Letra C, oposição. O que é uma oposição? Uma ideia contrária e pode ser substituída por porém? Sim, pode ser substituída por porém. O gabarito é justamente a letra C. Letra D, concessão e pode ser substituída por embora. Existe às vezes muita confusão em relação às adversativas que estão dentro das coordenadas e as concessivas que estão aí dentro das subordinadas. As adversativas, elas já mostram aí uma ideia findada. Por exemplo, queria ir viajar, mas não tenho dinheiro. Foi algo que eu projetei, mas que não pôde aí ser concluído por conta da adversidade de eu não ter dinheiro. Então, é uma ideia que se acabou. Agora, uma concessão, embora exista ali uma situação contrária, essa situação contrária não irá me impedir de realizar determinada ação. Por exemplo, embora esteja chovendo, nós iremos à festa. Mesmo que esteja chovendo, nós iremos à festa. Note aí que existe uma situação contrária que é a chuva, mas mesmo que chova, eu irei. Mas aqui não está entrando no sentido de concessão, por exemplo. Perdemos para as mulheres da França, embora nós continuaremos jogando para ganhar. Não, aqui se mostra em cima uma situação já concluída. A concessão não, ela é a conjunção ali da teimosia. E, explicação, e pode ser substituída por pois? Não, as três mulheres não estão explicando para Marta o porquê que elas perderam. Gabarito letra C, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Estudem as conjunções e até a próxima.